Bom, vamos lá. Vamos voltar então aí com conjugação verbal. Vamos estudar agora os modos subjuntivo e imperativo. Vamos dar uma fechada nesse pacote aí. Bom, modo subjuntivo, olha só. No modo subjuntivo expressa uma ação possível, uma hipótese. Estamos na página 39. Uma ação possível, uma hipótese, tranquilo, tá aí. Aí você tem aí, ó. No modo subjuntivo você tem 3 tempos verbais, são 3. Você tem um presente, um pretérito e um futuro. Só tem um de cada. Um presente, um pretérito e um futuro. Muito mais tranquilo, nós já estudamos 6 do indicativo. Tá, vamos lá. Nesse caso aí, como é que fica, gente? Olha só. Imagina que eu tenho um verbo aqui no indicativo, tá? Verbo no indicativo, vamos lá. Vou colocar mais perto aqui. Tá, dá pra ver. Tá aqui. Vamos lá. Presente indicativo, que é o pai de todos, aquela história toda. Pronto, tá aqui. Eu estudo. Tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vós estudais, eles estudam. Pronto, tá aqui. Presente indicativo, tá. Pessoal, olha só. No presente indicativo, para ele se transformar em presente do subjuntivo, para ele se transformar, basta você perceber o seguinte, rapidamente. Olha os verbos que eu coloquei de subjuntivo aqui. Observe que cada um deles tem uma partículazinha na frente. Todo presente tem que. Todo imperfeito tem se e todo futuro tem quando, tá vendo aí? Essa é uma marca de conjugação do subjuntivo. Todo presente tem que, todo imperfeito tem se e todo futuro tem quando, sempre. Para conjugar, por exemplo, presente subjuntivo, que eu estude, que tu estudes, que ele estude, que nós estudemos, estudei, estude, beleza. Modo subjuntivo, o imperfeito, tem se na frente. Se eu estudasse, se tu estudasse, se ele estudasse, estudássemos, estudasse, está aqui. E no futuro é quando? Quando eu estudar, quando tu estudares, beleza. Isso aqui é o subjuntivo. Veja que esses esqueminhas que eu copiei aqui no quadro, já estão todos aqui logo abaixo do nome, ó. Presente, vira o esqueminha aqui, ó, em cima de cada um deles. Eu já coloquei isso aí, tá pronto já. Vamos só entender esse negócio. Eu coloquei no quadro para dar aquela visualizada, para você conseguir perceber didaticamente isso. Olha só, pessoal. Como é que eu transformo o presente do indicativo em presente subjuntivo? Como é que se transforma? Vê como é besta. Você troca apenas uma vogal, uma letra só, mais nada, e já está pronto. Vamos lá. Qual é a vogal principal do verbo estudar? Qual é a vogal principal do verbo estudar? É A? Estudar, a vogal é A. Vogal principal. Tá. O O, lembra que ele é neutro? Ele acompanha a vogal do verbo. Se a vogal aqui é A, aí eu vou para transformação. Toda vogal principal A do presente do indicativo vai se transformar em E quando eu transformar em subjuntivo, né? Quando eu conjugar o subjuntivo. A vira E. Toda vogal E ou I do indicativo se transforma em A subjuntivo. Você precisa memorizar apenas isso. A vira E ou I viram A. Bora. A vira, vai. A vira, E vira, I vira, A vira, E vira, I vira. Pronto. Tem que memorizar isso aí. No appellation, você faz assim, ó, surpresa. Bora. Surpresa. Aí, freio de jumento, né? Freio de jegue, freio de burro. Eia. Appellation. Faz assim, ó. Eia. Acabou, bicho. Decora. Tem que decorar, decore logo. Eia. Pronto, freio de jegue. Decorou isso aí? Abraço. Já era. Presente subjuntivo já foi, já era. Vai ser sempre assim. Eia. Pronto. Se o verbo é A vira. Bora, A vira. No presente, eu não tenho que colocar aqui na frente. Que eu estudei, né? Olha aqui, ó, pela tabelinha. Já está conjugado aqui. Perceba que eu coloquei E em tudo. Só fiz trocar o E aqui, eu até botei em negrito. Tá vendo aí? O E em tudo. Tá, e se o verbo fosse escrever? Se o verbo fosse escrever, quem é a vogal principal? A vogal principal do escrever é. E vira. Então fica que eu escreva. Que eu escreva. Que tu escrevas. Que ele escreva. Escrevamos. Escrevais. Escrevam. É o E para tudo. A para tudo. E para tudo. Percebeu? Trocou a vogal, tá pronto já.
Então, para você construir o presente do subjuntivo de qualquer verbo, nesse caso aí dos verbos de uma forma geral, você troca A por é por I, A, só isso, só. Entenderam isso não? Certo? Fácil, né? Vamos lá. No modo subjuntivo, Marcelo, qual é o campeão desse modo aí? Pode destacar o presente do subjuntivo. Ele é o grande campeão dos tribunais. Presente subjuntivo. Esse cara cai muito. Tem que saber bem o presente subjuntivo. Oh, mas é fácil. Ótimo. Que bom que você achou fácil. Quando disse a você que era fácil, eu digo, rapaz, subjuntivo, você vai dar risada. É tranquilo, não tem mistério não. Não, tem não. As exceções, né, tal, né, não. Vamos lá. Seguem aí. Beleza. Presente subjuntivo. Vamos para o imperfeito do subjuntivo? Como é que se conjuga o imperfeito do subjuntivo? Gente, o imperfeito começa sempre com se e sempre vai ter se também com ss, SSE dentro da palavra. Todos os verbos, não tem exceção não. Cantasse, fizesse, partisse, comesse, estudasse, quisesse, se, começa com e termina com Então, o imperfeito subjuntivo é aquele verbo se eu cantasse, se eu fizesse, se quisesse, se partisse, se comesse, se estudasse, se quiser, não, to wait, não. Diga aí. Como é aquele verbo? Pronto. Aquele mesmo do... Todo verbo tem isso. Todo, tem exceção não. Tá, então eu já sei que aqui é eia. Eia. E aqui é... Pronto. Já estou terminando o subjuntivo, viu? Terminando já. Só falta o futuro. Eu estou dizendo a você. Conjugação verbal não é difícil. Existem verbos cuja conjugação é difícil. Aí tudo bem. Mas a conjugação verbal em si, dá para levar. Tá tranquilo. Agora conjugar verbo não é difícil. Existem verbos cuja conjugação é chata, horrorosa. O verbo é triste, tá, realmente. Mas conjugar em si, tem que fazer. Futuro do subjuntivo. Vamos lá. Todo futuro começa com quando. Você pega sempre a base do verbo, que é o verbo sem R, aquela história. Essas terminações aqui são fixas, nunca mudam. Então você vai memorizar as terminações de futuro. São sempre essas que já estão aí, eu até destaquei já. Já está tudo destacadinho. Então, por exemplo, verbo estudar. Quando eu estudar. Quando tu estudares. Quando ele estudar. Quando nós estudarmos. Quando vós estudardes. Quando eles. Verbo escrever. Quando eu. Quando tu. Quando vós escreverdes. Verbo partir. Quando eles partirem. Quando tu. Tem mistério. É a mesma linha. Produção em série. Entendeu isso? Não. Acabamos de encerrar o subjuntivo. Todo. Estudando o subjuntivo todo. Como é mesmo? Não lembro não. Bora, vá. Presente. Ia. Ia. Imperfeito. Futuro. Base, encaixa a terminação. Base do verbo, encaixa a terminação. Subjuntivo é só isso. Tranquilo, tudo light, certo? Não é massa, é tranquilo. Light demais. Super light. Bom, para não dizer que vamos entrar em imperativo sem... Pô, imperativo... Vamos entrar em imperativo logo, vai. Eu já ia fazer umas questões para quebrar o gelo, vamos fazer logo, porque é muito fácil, é muito rápido. Tá, vamos lá. Modo imperativo. Acabamos de estudar o subjuntivo. Dificílimo, né? Subjuntivo traumático, meu Deus. É uma coisa. Vamos lá. Modo imperativo. Veja, no indicativo nós tivemos 6 tempos. No subjuntivo, 3. Aqui, no imperativo só tem 2. Mais fácil ainda. Vamos lá. O que é o imperativo? A forma verbal que... uma forma verbal que expressa o quê? Bora pra filar, vai, eu deixo, vai. Hã? A galera fica... Hã? É só olhar, vai assim. Fila aí pra colar, vai, cola aí, vai. É, porque a segunda etapa, fim de noite, sexta-noite, a galera já tá assim. Besteira, guardando energia para investir na balada daqui a pouco, né? Vamos lá. É porque happy hour é à tarde, à noite é o quê? Mad hour, né? Meu irmão. Todo mundo da balada, é hora doida mesmo. Vamos lá. Aí você tem aí o seguinte, ó. Imperativo. Expressa o quê? Ordem, pedido, desejo, tal, aquela coisa. Massa. Observe o seguinte. O imperativo é uma forma verbal criada para você falar diretamente com alguém.
Mas direto. É a forma verbal que não manda recado. Sabe como é aquela ali, ó? Compra aí, meu, compra tu. Cala a boca, cala você. É bom. Imperativo é você cara a cara com alguém. Cara a cara. Você não manda recado, não. Leva desaforo para casa. Então, olha. A forma verbal imperativa é aquela que não manda recado. Fala direto na cara mesmo ali, acabou-se. Certo? Vá, meu irmão, compra aí, compra tu. Faça você. Ah, meu irmão, às vezes ajuda tu. Pronto. Qualquer coisa, tu, você fala diretamente com a pessoa. Imperativo é assim. Tá. Se o imperativo é uma forma verbal que você fala diretamente com alguém, você não vai falar a respeito de ninguém. Concorda com isso? Se no imperativo você dá ordem a alguém, não é assim? Para falar direto com alguém. Então, é mais do que lógico que no imperativo você não tenha eu. Pode observar aí que o imperativo você não tem eu. Não tem eu no imperativo. Por quê? Ninguém dá ordens a si mesmo. O imperativo é para você falar com alguém, não é com você, não. Tem gente que é doido, né? Vá, meu irmão, cara, você olha no espelho, meu irmão, velho, que foi, cara? Meu irmão. Ou então o cara tá lá no espelho e faz, tá linda hoje. Tá, beleza. Tem gente que fala, né, bicho? Cada figura. Beleza. Ou então o cara tá chateado, bora, fulano. O que foi, meu irmão? Bora. O cara falando com ele assim, né? Meu irmão, bora. Que história, velho. Ixi. Tá falando com ele, né? Tudo bem. Devaneios à parte, loucuras à parte, né? Neuroses e tal, pá. Independente disso, no verbo, interpreta-se que o cara não vai ficar nessa, né? O imperativo é para você falar diretamente com alguém. Pronto. O imperativo é para isso. Então tá, não existe eu. Então já corto o eu no imperativo. Compreensível. Você dá ordens a alguém. Ou fala direto com alguém. É assim? Se você fala direto com alguém, não falar a respeito de ninguém, não existe ele também. Pode ver, ó. Então, duas características do imperativo, eu vou repetir. Primeiro, você não fala consigo. Você fala com alguém. Então não tem eu. Não tem por que ter eu, porque você não vai falar com você. Tá. Você não fala a respeito de ninguém. Então não pode ter ele. Porque ele é a primeira pessoa, aquele que fala. Segunda pessoa, com quem se fala. Terceira pessoa, de quem se fala. Não tem, eu não estou falando de ninguém. Então não tem ele no imperativo. Aí foi o que eles fizeram. Não, coloca o você, porque o você puxa o verbo para a terceira pessoa, mas é uma segunda pessoa indireta. Você fala com alguém, pelo menos. Ó, faça você, faça tu, né? Faze tu e tal. Beleza. Você faz com a pessoa. Então, primeira mudança, não tem eu. Segunda mudança, do ele vira você. Pronto. São as duas marcas de imperativo que você tem que se ligar em relação a isso. Tá certo? Então você tem isso aí. Massa. Ok, você já entendeu o imperativo. Nesse primeiro passo, o imperativo não fala consigo e o imperativo não fala de ninguém. Fala direto com a pessoa, fechado. O que é que eu quero que você faça agora? Dê uma olhada no presente do subjuntivo. Olhe bem aí para o presente subjuntivo, vá. O quadrinho aí da sua apostila aí. Presente do subjuntivo, dê uma olhadinha. Que eu estude, que tu estudes, não é assim? Eu estudo e tal, tá vendo bem aí? Olhou bem. Eu quero que você compare agora esse presente do subjuntivo com o imperativo negativo. Compare os dois. Não é igualzinho? Eita, meu irmão, os caras olham assim. Ou seja, você já começa a perceber que estudando um, você já estudou o outro automaticamente. Porque o imperativo negativo é só pegar o não na frente e copiar o verbo. Mas copia tudo. Compare o presente do subjuntivo com o imperativo negativo. Compare os dois. Um, outro. Olha para um, olha para outro. Olha para um, olha para outro. Tá vendo que é a mesma coisa? O imperativo negativo é o presente subjuntivo com não na frente. Aí eu já coloquei isso aqui, inclusive, em cima. Eu já botei aqui, ó, do esqueminha, ó. Não mais presente subjuntivo. Percebeu? Já conjugou, já eliminamos um dos imperativos. Bota o não na frente e copia. Tá. E o imperativo afirmativo? Compare agora. Vamos comparar o afirmativo com o negativo? Vamos comparar? Compare o você dos dois. Compare o nós dos dois. Compare o vocês dos dois. E aí, galera? Tá. Quem sou eu? Verbo cópia. Verbo xerox. O que é imperativo? Xerox. Como assim? Cópia, descarada. Ele copiou o presente subjuntivo todo e depois ficou replicando.
se você estuda, por isso é que eu destaquei, não está destacado o seu presente subjuntivo aí? Não está destacado? Eu disse, destaque o presente subjuntivo, ele é o campeão subjuntivo, né? Você vai estudar o presente subjuntivo assim, ó. A, é, e, pronto. A, é. Estudou isso aqui? É só copiar para o imperativo. Copia, praticamente transcrito quase todo. Tá, só tem uma coisa que muda aí, uma. Aí eu já coloquei aqui em cima, no resuminho do afirmativo. Para construir o afirmativo, o tu e o vós vem do indicativo sem S. O restante copia. Vamos lá. Como é que é isso aqui? Gente, vamos fazer um esquema prático. Esquema prático em relação à conjugação, para você entender essa lógica que a gente está procurando criar agora. Esquema prático. O presente do indicativo é o pai de todos. Esse camarada é chave, não é assim? Beleza. No presente do indicativo, para formar presente do subjuntivo, o que foi que nós vimos agora que é necessário que você faça? A, é, e. A vira é ou i vira a. Não foi assim que a gente viu? Tá. Do presente do subjuntivo. No presente subjuntivo, para formar os imperativos. Foi o que nós vimos agora que predomina. Cópia, xerox. Cópia. Tá, Marcelo, mas tem alguma diferença? Tem. Existe um cara que corre por fora dessa lógica aqui. Dois caras, né? No imperativo afirmativo, deixa eu botar aqui para você fazer esse esqueminha mais fácil. Vamos completar o esquema. No imperativo afirmativo, o tu e o vós eles vêm do presente do indicativo sem a letra S. Eles não seguem essa lógica aqui copiada, não. Eles vêm de fora. Pronto. Tá. Então, como é que a gente copia isso aqui? Vê só. Esse cara aqui não é o presente pai de todos? É ou não é? Presente pai de todos. Eu quero formar o presente, o imperativo afirmativo desse tu e desse vós aqui. Como é que eu faço? Eu estudo tu. Bora, povo. Eu estudo tu. Estudas. Tira o S. Já está pronto. Já virou imperativo. Estuda tu. Nós estudamos, vós estudais. Eu quero que vire imperativo. O que é que eu faço? Corto o. Já virou imperativo. Já é imperativo. Estudai vós. Por isso é que a linguagem religiosa, bíblica, tomai e comei todos vós, orai por aqueles. Porque é imperativo. A linguagem dos textos bíblicos, religiosos, é uma linguagem imperativa. Por quê? Porque é ordem, né? Não. O povo fanático, radical, tá lá dizendo, mandando, não manda nada. Recomenda, indica um padrão de conduta moral. Faça, é melhor para você. Faça, o caminho é esse. O povo tem maneira imperativo, ordem, não é ordem. O imperativo pode ser ordem. No texto religioso é uma recomendação moral. Faça, é melhor. O caminho é esse, isso é o certo. Percebeu? É um padrão de conduta, é orientação. Então tá, tomai e comei, perdoai os vossos inimigos, fazei o bem, pedi e obtereis. Tem essas coisas? Pronto. Imperativo. Então a forma imperativa é construída desta maneira. É só por isso. Percebeu? Então tá, vamos lá. Modo imperativo. No modo imperativo, para fechar, o que foi que a gente viu? Eu tenho dois, o afirmativo e o negativo. O modo imperativo, ele é cópia do presente subjuntivo. Cópia. Via de regra é cópia. É só copiar do jeito que está. Pego a, é, e. Copiou, pronto, imperativo. Mas só existem dois imperativos, duas pessoas que correm por fora, que não são cópia mesmo descarada, não. Você pega do presente, o tu e o vós, corta o S e pode mandar para lá direto. Basta tirar o S e mandar, como a gente fez ali agora. Pronto. Pessoal, se o imperativo é praticamente
todo cópia, praticamente todo. Só muda o tu e o vós. O que é que você acha que os concursos perguntam mais? Diga. Tu e o vós, pô, claro. Se é tudo copiado, só o tu e o vós diferente, o que é que vai cair na sua prova? Se quer imperativo, tu e vós. É lógico. Porque nas dicas furadas aí fora, pessoal, imperativo é beleza, hein? Copia tudo, hein, fera? Beleza. O cara vai e copia, no tu e no vós não é bem assim. O tu e o vós, em vez de copiar direto, primeiro vem daqui, corta o S e manda pra lá. Aí eles copiam na lata, claro. Aí uma dica pro tu e pro vós. Porque quando cai imperativo, eles geralmente procuram confundir o candidato no tu e no vós e avaliar se o candidato sabe quem é o tu e quem é o vós. Que é muito parecido. Sempre que você tiver um tu, vamos lá, vamos dizer assim, que estuda tu, vamos dizer assim, estuda tu, estude você. Vamos fazer uma dicasinha diferente aí. Copia ainda não, que eu estou inventando agora, viu? Peraí. Estuda tu, estude você. Pronto, isso aqui é um verbo terminado em AR. Tá. Sempre que você tiver um verbo em que o tu seja a, o você tem que ser é. Estuda tu, estude você. Entra tu, entre você. Fica tu, fique você. Certo? Sempre que você tiver um tu com a, o você é. Se você tiver um tu com é, o você é o quê? Pronto. Vamos ver. Quem é o verbo? Escrever. Que eu escreva. Escreva tu, escreve você. Partir. Parte tu. Pronto. Vamos pegar o verbo partir. Partir. Eu parto, tu partes. Não é o presente, pai de todos. Para formar imperativo, tira o S. Então, ó, como é que fica? Não é assim? Parte tu. Bora. Se eu tenho parte tu, o você vai ser como? Parta você. Parta você. Certo? Aqui é uma dica do imperativo afirmativo. Então se ligue nisso aí, tá? Nesse caso aqui é o verbo IR. Você não tá AR ou IR. O negócio é o tu e o você mesmo. É quando eles começam a confundir o candidato em segunda e terceira pessoa. Segunda e terceira pessoa. Sempre que o tu for a, o você é. Se o tu for é, você é a. Então, às vezes eles colocam frases. Por exemplo, a gente viu aqui, não sei se você se lembra, lembra, com certeza lembra, a gente estudou. Uniformidade de tratamento. Vossa Excelência, conheceis vossos problemas. Então, você adquiriu, então, tu, vamos dizer assim, tentar puxar uma coisa diferente. Você recuperou seu objeto, tá, a frase certa. Você, a terceira pessoa, recuperou a terceira. Mas se você recuperou teu objeto, você é terceira, teu é segunda. Misturou, tá errado. Lembra que a gente viu? Não pode misturar segunda com terceira pessoa. Eles fazem isso com o verbo imperativo. Eles constroem uma frase com tu, aí bota, espero que tu saibas que é importante que estude o assunto todo. Mistura, numa frase só bota um tu com você, joga lá, se colar, colou. Cuidado com esses imperativos, do tu e do você. Os concursos adoram fazer esse trocadilho e o cara não sabe. Fique mais um pouco, vamos dizer assim, estuda, vamos dizer assim, fique mais um pouco e estuda o assunto. Vê. Fica mais um pouco, então fique mais um pouco, fique você. Estuda o assunto. Peraí, estuda é tu. Então, cuidado com isso. Marcelo, mas como é que eu vou saber se é estuda? Vem para o presente. Pega o presente do verbo que ele colocar lá, porque o afirmativo não é só tirar o S. Não tenta adivinhar em que forma ele está. Vai para o presente, pai de todos. Vai tirar S e tal, porque daqui você já sabe. Peraí, o verbo fique tranquilo. Tu ou você?
Fique tranquilo. Tu ou você? Você. Verbo ficar. Eu quero saber se é tu ou se é você. Eita, e agora? Vá para o presente. Verbo ficar. Eu fico, tu ficas. O que é que eu faço? Tiro o S. Como é que fica? Fica tu. Se é fica tu, fique você. É a maneira mais fácil de você voltar. Vai para o presente e vê onde é que ele está. Percebeu? Assim, avisa aos convidados um recado que eu te falei, sei lá. Avisa aos convidados. E agora? Avisa tu ou você? Avisa lá, avisa lá, avisa lá. Você está cantando música. Oh, avisa lá. Avisa o quê? Tu ou você? Eu aviso, tu avisas. Corta o? Como é que fica? Avisa tu. Se avisa tu, como é que fica? Avise você. Percebeu? Então é muito importante ter muita clareza de segunda e terceira pessoa para não dar essa confundida que eles mexem com isso. A FGV faz isso, vai ter agora o TJPA, a FGV faz isso, esse trocadilhozinho do tu e do você no verbo. Eles gostam de pegar essas coisinhas. Certinho? Beleza? Vamos lá. Formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio e particípio. O gerúndio é ando, indo, NDO, o particípio é ado, ido, a gente vai ver daqui a pouquinho. Infinitivo, pessoal e impessoal, qual é a diferença? O infinitivo impessoal é aquele que geralmente é usado para formar locuções verbais, conjuntos de verbo. Olha só, há pessoas que têm dificuldade em escrever estar ou estar, dar ou dá. E aí, eita, às vezes eu erro. Está, estar. Como é que é isso? Como é que eu vou saber? Como é, né? Eita, vai ficar massa, vai estar, ele deve estar estudando. Como é que eu vou saber isso aqui? Pessoal, está, essas coisas, você tem sempre um sujeito antes. O governo está, ele está, a pessoa está, essa coisa, tem sempre alguma coisa antes de imediato, o sujeito mesmo. Estar, geralmente você tem um outro verbo ou então uma preposição antes. Como assim? Pode estar, deve estar, vai estar, quero estar, algum verbo. Ou então, vivia a cantar, estava ansioso por estar, tá ali. Então queria a estar, deve, qualquer preposição. Pensativo, pensava em ficar atento, em estar apreensivo, em, com, por, para. Estava ansioso para estar, né? Então permanecia ansioso por estar ali, novato naquela história. Por, para. Então geralmente, né? Isso aqui, estudar ou estudar, estar ou estar. Às vezes as pessoas têm essa dúvida. O infinitivo impessoal é aquele que forma locuções, ou então estruturas assim, tá? Geralmente em começo de frase também, estudar é algo importante, quando ele está substantivado. O que mais? Infinitivo pessoal. Tá vendo essas terminações do infinitivo pessoal aí que eu coloquei em negrito? Infinitivo pessoal. Estudar, estudar, né? Assim? Compare com as terminações do futuro do subjuntivo. Compare aí. Futuro do subjuntivo. Futuro do subjuntivo. Compare aí. Futuro subjuntivo e infinitivo pessoal. Tá comparando as duas? Percebeu que são idênticas? Idênticas. Então, quando você está estudando lá o futuro do subjuntivo, pronto. Você já está estudando infinitivo pessoal, pô. Então, link logo esses dois. O futuro subjuntivo e o infinitivo pessoal são a mesma coisa, a mesma estrutura de terminação. Futuro do subjuntivo e o infinitivo pessoal. Você já está estudando. Marcelo, mas vê. Quando é que eu vou separar? Se tem a mesma terminação, é praticamente o mesmo verbo, o futuro e esse infinitivo aí. Como é que eu vou saber que está sendo usado como futuro ou como subjuntivo? O futuro, ele sempre aparecerá numa frase com aquela cara de hipótese mesmo. E quem sabe, talvez, lá na frente, remotíssimo. Por exemplo, se nós estudarmos, quando a gente se encontrar, quando nós estudarmos aquele assunto, quem sabe apareçam dúvidas. Eu estou supondo, futuro assim, ó. Quem sabe?
Agora, se eu disser assim, comprei um livro para nós estudarmos o assunto. É o mesmo estudarmos. Mas não tem aquela cara de quem sabe, talvez, futuro, lá na frente, e olhe. Percebeu? Não tem essa cara. Então essa é a diferença do infinitivo para o futuro. O infinitivo é algo natural, o infinitivo pessoal você usa em frases corriqueiras. O futuro tem aquela ideia assim de quem sabe, lá na frente, talvez, na estrutura mesmo. Tá? Particípio. Qual é a diferença desse particípio aí? Povo, ó. Existem dois particípios. No caso do particípio, eu tenho o particípio regular. O particípio pode ser regular. Pode copiar que isso aqui não tem aí. Regular ou irregular. No particípio regular, é aquela terminação a do ido, terminação do. O particípio irregular geralmente tem as terminações TGS. Feito, pego, aceso, essas coisas. Tá. Irregular é aquele que mantém o radical normal, né? A do ido, conserva o radical. Dá um exemplo aí. Se eu disser assim, ó. Tinha ou havia acendido a lâmpada foi ou estava acesa. Por que eu coloquei esses exemplos aqui? Sempre que você tiver os verbos ter ou haver, você vai utilizar o particípio regular. Tinha acendido, havia acendido. Tem que ser a do ido com esses dois verbos na combinação de locuções, tempo composto. Aqui, acesa, né, pego, essas coisas, ser ou estar. Ter, haver, ser, estar. Tá entendendo? Não. Você não pode dizer, ele tinha aceso a lâmpada. Não pode. Ele tinha acendido. Ele havia aceso a lâmpada. Não, havia acendido. A lâmpada foi acendida. Não pode. A lâmpada estava acendida. Ela estava acesa. Ele tinha imprimido o documento. Imprimido? Sim. O verbo imprimir, ele é abundante. Ele tem dois particípios. Imprimido e impresso. Se for ter ou haver, é a do ido. Ele tinha imprimido o documento. Ele havia imprimido o documento. Se for ser ou estar, impresso. É a forma irregular. O documento foi impresso. O documento estava impresso e não estava imprimido. Ele tinha pegado o ônibus. Eita, pegado, bicho burro. Estude mais, viu? Antes de chamar alguém de burro. Tinha pegado. Qual é o problema? Ter e haver, a do ido. Pegado. Tinha pegado, havia pegado, nenhum problema. Ele foi pego ou pego. Estava pego ou pego. O guarda tinha prendido o suspeito. Havia prendido o suspeito. O suspeito foi preso. Ele estava preso. Percebeu? Existem particípios regulares e irregulares. A FCC já abordou isso. O emprego de particípio. Tá? Anota isso aí. Copinhas, copinhas. 9, sempre 9 filado, 35, né? Certo. Vamos lá. Emprego de particípios. Beleza. Ok, terminamos conjugação, tá? Tudo de conjugação. Indicativo, subjuntivo, imperativo, formas nominais do verbo, toda forma de conjugação, semântica verbal, vimos praticamente tudo. Vamos trabalhar exercícios, depois de ver semântica e tal. Página de número 42. Façam as questões 1, 2 e 3. Página 42, questões 1, 2 e 3. Questão 4 também, 5 também. Pronto, fazer as 5 para a gente fechar. De 1 a 5. Da questão 1 à questão 5, façam aí. Bom, vamos lá.
Assim eu quereria, primeira questão, assim eu quereria minha última crônica que fosse como quereria. Que tempo é esse? Futuro do pretérito. Cuidado para não confundir queria com quereria, viu? Às vezes as bancas fazem isso. Queria, terminação ia e não ria. O verdadeiro ria é esse aqui, ó. Aqui é imperfeito do indicativo. E esse camarada aqui é que é o futuro do pretérito. Da mesma forma que você não deve confundir era com fora. Era exatamente pretérito imperfeito do indicativo. O fora é que é o pretérito mais que perfeito. Esse é o verdadeiro ra. Este aqui. Então cuidado com esses caras, tá? Não confunda queria, quereria e tal. Ok, e esse fosse aí? Fosse é o quê? Imperfeito do subjuntivo. Resposta certa, letra? Ok, letra D de dado, muito bem. D de dado. Vamos lá. Questão de número 2. Considerando os verbos destacados, blá, blá, blá. No primeiro trecho, como diria? Ser livre, como diria. Terminação o quê? Ria. Se a terminação é ria, que tempo é este? Futuro do pretérito. Embaixo, somos, pois, criaturas, somos. Presente indicativo. Embaixo, o homem nasceu livre. Olha aqui. Terminação U. Esqueço não. I-S-T-E-U. I-S-T-E-U. É sempre assim. Os regulares são os campeões. Verbo regular. I-S-T-E-U. I-S-T-E-U. Pretérito perfeito. Terminação U é a mais conhecida. I e U são muito batidos em prova. Muito mesmo. Tá, nesse caso aí temos o que? O pretérito perfeito ó, do indicativo. Resposta certa, letra? A. Letra A. Beleza. Questão 3. Em qual das alternativas todos os verbos estão em tempos do pretérito? Quais são os tempos do pretérito? Perfeito, imperfeito, mais que perfeito. O perfeito é esse aqui. I-S-T-E-U, ou então um desses. O imperfeito, ia, vá. Ou então o mais perfeito que é ra. Só tem esses aqui. Então vamos lá. Na letra A. Chamei-lhe, chamei. Terminação, I. Pretérito, perfeito. Chamei-lhe a atenção porque teria, terminação, ria. Se a terminação é ria, é futuro do pretérito. Então, não tem pretérito? É um dos tempos do futuro. É um tipo de futuro. Futuro do presente, futuro do pretérito. Cuidado. Ele tentou fazer o candidato confundir. Em tempos do pretérito, mas não tem o nome pretérito, né? Não é que tenha o nome de pretérito. É um dos tipos de pretérito. Letra B de bola. Concordei. Que tempo é esse? Oi. Observar é particípio. A, do, ido. Vamos lá. Concordei. Terminação? Terminação? I. Se a terminação é I, pretérito o quê? Perfeito. Que assim era. Era? Pretérito? Tá ali, né? Eu apontando para trás a galera. Aqui, né? Né? A galera. Ali não, é aqui. Era. Pensa no cabo norteado, né? Vamos lá. Segue. Ok, que assim era, mas aleguei. Terminação o quê? I. Pretérito o quê? Perfeito. Que a velhice estava. Terminação? Vá. Se a terminação é vá, pretérito o quê? Essa distinção de perfeito, imperfeito, ia, vá, vá, é a cara da FCC, tá? Cara, questão de verbo, muito. Tribunais, assim, acontece muito. Ok. Resposta certa, letra? B de bola. Todos aí na B de bola são pretéritos, todos. Questão 4. Queria que me ajudasse. Tá, os outros. Lembra-me, na terceira questão, letra C. Lembra-me. Eu lembro, tu lembras. Tira o. Quem é esse cara?
Imperativo afirmativo. De o ver, erguer-se, infinitivo, né? Ver, erguer-se, termina com R. Letra D dada. Respondia. Terminação ia. Pretérito imperfeito. Seria. Terminação ria. Futuro do pretérito. Quisesse. Imperfeito do subjuntivo. Letra E. Se advertirmos, ou quando, futuro do subjuntivo. Perderemos, futuro do presente. 4. Questão 4. Queria que me ajudasses. Que tempo é esse? Imperfeito do subjuntivo. Agora, que quem ajudasse? Tu. Olha o que ele faz. Na letra A, ele bota a sua ajuda para todo mundo marcar a letra A. Queria que me ajudasses. O cara queria a sua ajuda, a mesma coisa, né? Ajudasses é tu. Então a resposta certa é a letra E. A tua ajuda. Tem que observar a terminação para saber se é a terminação do tu, do você, para não patinar aí. Por fim, mesmo que a direção o indique para o lugar e ele seja nomeado, duvido de que chegue a exercer. Resposta certa dele dada. Ok. Próximo encontro nosso, a gente vai ver voz passiva, conversão de voz passiva, tempos verbais, correlação. Próximo encontro nosso, a gente fecha verbo, tudo de verbo, tá? Valeu, gente.